Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Se inscrevam no canal, sempre agora eu vou falar isso no começo do vídeo, porque senão, se deixar lá pro final, tu não se inscreve. Então se inscreve logo aí, clica no botão, só bota o mouse ali e clica, rapidinho. Agora, vai lá, pum, clicou, inscrito. Hoje a gente vai hoje a gente vai se inscrever aí, tô ficando maluco já. Hoje a gente vai falar sobre uma matéria, né, do New York Times, do jornal americano New York Times, sobre o Supremo Tribunal Federal. Tá? O nome da matéria é, título, O Supremo está salvando ou ameaçando a democracia? Tá? A matéria do Jack Nickas. Essa matéria é de 16 de outubro, tá? Vamos lá. Daniel Silveira, o policial que se tornou congressista, né, extrema-direita, está furioso. Pá. Aí ele está falando aqui do vídeo que o deputado Daniel Silveira gravou, né? O ministro do Supremo emitiu imediatamente a ordem de prisão contra ele. Não foi imediatamente, tá? Não foi imediatamente. O cara gravou o vídeo, passou um tempo, passou um tempinho, e aí o ministro mandou uma ordem de prisão, que aí a gente teria que discutir a flagrância dessa ordem de prisão, porque o cara gravou o vídeo e postou. O ministro entendeu que a flagrância ainda estava ocorrendo porque o vídeo estava no YouTube. E outras pessoas entendem que a flagrância já tinha passado, porque foi no momento no momento que ele soltou o vídeo, né, que ele cometeu o crime. Né? Então não existia mais a flagrância. Mas aí uma discussão técnica, mas enfim, vamos lá. Um ano depois, 10 dos 11 juízes o condenaram e sentenciaram a quase 9 anos de prisão por ameaçá-los. Eu não lembro exatamente por que foi essa condenação, tá? Porque só ameaça não dá 9 anos de prisão. Mas vamos lá. Jair Bolsonaro, então, presidente do Brasil, perdoou Silveira, mas o Supremo anulou o perdão. Isso aqui, na minha concepção, foi ilegal. Tá? O ministro de Moraes nitidamente manipulou o processo para que o Silveira fosse condenado. E por que eu digo isso? Porque o presidente Jair Bolsonaro fez o indulto. A parte, o advogado do Silveira na época, ele peticionou para o ministro anular a pena, anular não, desculpa, gente, julgar extinta a pena. A PGR, se eu não me engano, concordou, tá? Nesse meio tempo, um partido, se eu não me engano, foi a Rede ou foi o PSOL, tinha entrado no Supremo Tribunal Federal com uma ação contra esse indulto e pediu uma liminar, que a Rosa Weber, se não me engano, era a relatora, e ela não deu a liminar. Ela não deu, tá? E aí, quando o advogado do Silveira pediu, né, a extinção da pena, o ministro Alexandre de Moraes deveria ter extinto a pena, porque o indulto estava em vigor. E ele disse que não. Ele disse que a pena seria discutida na ação lá do partido político tal, lá no plenário. Enquanto isso, ele não poderia extinguir, né, a pena. Só que isso é uma decisão errada, inconstitucional e ilegal, porque o indulto estava em vigor. Tá? Nesse processo, na minha concepção, o ministro Alexandre de Moraes foi contra o devido processo legal, porque existia um indulto em vigor para extinguir a pena e ele não extinguiu. Tá? Mas isso aqui não tem como o jornalista saber dessa miudeza, entendeu? Mas vamos lá. Hoje, Silveira ainda cumpre a sua sentença, não há margem para recurso além do Supremo. Ele poderia recorrer para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não sei se fez. Tá? O caso Silveira é uma peça integrante de uma crise institucional que avança silenciosamente no país. Nos últimos 5 anos, o Supremo tem expandido seus poderes, tal. Para a esquerda, a ofensiva ajudou a salvar a democracia brasileira. Já para a direita, tem feito no tribunal uma ameaça da própria democracia. Ambos os lados podem estar certos. O Supremo começou sua campanha logo após Bolsonaro se tornar presidente, em 2019, com um ato extremamente incomum, se conceder autoridade para abrir uma investigação criminal dos ataques contra a corte, o chamado inquérito das fake news. Esse ato levou a uma série de investigações sobre a liderança de um único juiz, o ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui, essa explicação, é bem simplificada, né? Ela é muito reveladora, né? Porque, assim, ataques contra a corte, né, que foram alvo ali do inquérito das fake news, eles se desdobraram em até inquéritos sobre vacina do Bolsonaro.
Isso tudo com uma suposta relação com o inquérito das fake news, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes foi abrindo vários inquéritos e se colocando como relator, tudo por uma suposta conexão com esse inquérito aqui, né? As investigações miraram operadores da extrema-direita que clamavam por um golpe militar depois que o ex-presidente Bolsonaro perdeu a presidência em 2022, ajudando a garantir a transferência de poder. Não, tiveram várias outras investigações aqui. O ministro Alexandre de Moraes também assumiu novos poderes para ordenar operações policiais contra pessoas que apenas criticaram o tribunal online, forçar veículos de imprensa a retirar publicações e ordenou oficiais da Receita a parar de investigar um outro ministro do Supremo e a esposa. Qual que é o nome disso aqui, gente? Forçar veículos de imprensa a retirar publicações. Isso aqui tem um nome, uma palavrinha só, tá? Mas eu não vou aqui citar porque senão eu posso ser alvo, né? Mas vamos aqui. Novos poderes para ordenar operações policiais contra pessoas que apenas criticaram o tribunal. Isso é normal, gente? Isso é ajudar a salvar a democracia? Você que é de esquerda, você pode me responder. Isso aqui é normal? É. O tribunal também nomeou uma espécie de xerife da internet brasileira. Posição inexistente no nosso ordenamento jurídico. Então, pergunto, isso aqui, gente, é normal? É legal? O ministro fez as empresas de tecnologia silenciarem centenas de pessoas nas redes sociais e bloqueou o X de Elon Musk por desobedecer à justiça. A maioria dos outros 10 ministros tem apoiado as suas decisões. Vamos lá, vamos para frente. Se não fosse esse inquérito, a democracia brasileira tinha ruído, disse o ministro Dias Toffoli, que criou o inquérito das fake news e nomeou o ministro Alexandre de Moraes como relator. Se não fosse esse inquérito, a democracia do Brasil tinha ruído. Sabe por que a gente não pode ter certeza disso, ministro? Porque a gente não tem acesso a esse inquérito, ele é secreto. Porque ele pode colocar qualquer um ali, que advogado não tem acesso. A PGR já reclamou. A PGR, inclusive, mandou arquivar esse inquérito e o ministro Alexandre de Moraes se recusou. Né? Foi a PGR Raquel Dodge, na época. Né? Depois veio Aras. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que impor os padrões de outros países no Brasil seria injusto. Claro, porque são padrões democráticos, padrões de países, né, que tem um mínimo ali de institucionalidade. Aí realmente é injusto a gente atribuir esses padrões, né, ao Bananil. Enquanto a Constituição estadunidense protege até mesmo o discurso de ódio, o Brasil não oferece essa proteção. Ninguém, gente. Isso aqui é um espantalho absurdo, que as pessoas estão falando assim, porque vocês querem colocar a Constituição dos Estados Unidos no Brasil? Não, não pode. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. O que os críticos dizem tá censurando pessoas, tá processando pessoa que não deve ser processada no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão XYZ é ilegal por causa disso. Ninguém está citando os Estados Unidos, gente. Os países têm circunstâncias diferentes, disse o ministro Barroso. Aí ele diz, né? E uma democracia jovem como a brasileira precisa se proteger de riscos reais. Ele afirmou que acredita que já há um término à vista das investigações. Sempre esse papo. Sempre esse papo. Imbuída de novos poderes, a Suprema Corte Brasileira se tornou uma das altas cortes mais poderosas do planeta, segundo Tom Ginsburg, que monitora cortes ao redor do mundo e é professor de lei constitucional comparada na Universidade de Chicago. Mesmo que algumas de suas decisões possam ser boas e algumas possam fazer sentido, muitos veem esse alcance como realmente excessivo e tem inibido a livre expressão no Brasil. Disse, em uma democracia você precisa poder criticar todas as instituições de governo. E não é só isso, tá, gente? Porque a gente, às vezes, fala só desses inquéritos. Mas não é só isso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm outras decisões e outros comportamentos acessórios a esses inquéritos que tornam a corte essa ameaça aí que o New York Times está falando. Isso eu não, é o New York Times. Por exemplo, tem uma relação muito estreita com os políticos do governo federal. A gente viu no início do governo uma reportagem, acho que era do Globo, dizendo que tiveram ministros do Supremo Tribunal Federal que participaram de um churrasco do governo federal que era para melhorar a articulação política no Congresso. O que os ministros estão fazendo nesse churrasco? Um churrasco do governo federal
para melhorar a articulação política no Congresso, um churrasco de política partidária. Por que tinha ministro ali? E aí, outro dia não, né? Foi acho que ontem, anteontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal, estou dando só aqui 2 exemplos, tá? Da continuidade. Isso foi no começo do governo, isso foi agora, essa semana. Os ministros foram ver um jogo do Brasil, né, no estádio Mané Garrincha. E aí foi ministro Gilmar Mendes, ministro Zanin, ministro Dino e o ministro Alexandre de Moraes. E quem foi? O ministro Paulo Pimenta e o ministro Jorge Messias, da AGU. 2 integrantes do governo Lula, que são bem próximos desses ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Sobre as ordens do ministro Alexandre de Moraes, ao menos 340 contas de redes sociais foram bloqueadas por provedores desde 2020. 340 contas. Acarretando a retirada de centenas de milhares de postagens, de acordo com uma análise do New York Times, de uma pequena parte das suas decisões que chegaram a público. Em alguns casos, o ministro disse que ele bloqueou as contas porque elas disseminavam um discurso de ódio ou ameaçavam instituições, e providenciou exemplos. Isso aqui, gente, a gente tem que se perguntar: por que pessoas que não têm foro no Supremo Tribunal Federal estão sendo processadas pelo Supremo Tribunal Federal? A menos que você me diga que essas 340 contas aqui são de deputados ou senadores, não tem sentido isso, tá? Não tem o menor sentido. Mas, para mais da metade das contas, o ministro disse que os motivos de remoção estão sob sigilo. Que surpresa! Ora. O Supremo informou que as empresas de tecnologia podem solicitar esclarecimentos. Isso. Não podem, tá? Não podem porque o ministro, inclusive, já reclamou disso. Essas determinações enfurecem a direita brasileira e, recentemente, Elon Musk. O bilionário se recusou a acatar as ordens e, em seguida, o ministro mandou bloquear o X. A disputa pelo poder terminou com a vitória clara. Musk voltou atrás e cumpriu as ordens e o ministro suspendeu o bloqueio ao X na semana passada. Em entrevistas com o New York Times, 4 altos membros da PGR descreveram as ações do tribunal como uma abrangente tomada de poder. Disseram que o tribunal carece de uma instância para a prestação de contas por seus atos e criticaram o fato que as investigações têm se arrastado por anos sem chegar a resoluções. Isso aqui é óbvio, mas me surpreende membros da PGR dizendo isso aqui, porque o PGR foi indicado pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Gilmar Mendes. Tá? Quem diz isso não sou eu, é a imprensa. Basta entrar no Google. Então me surpreende muito essas críticas. Provavelmente não foi do próprio Gonê, né? Não foi do próprio PGR Paulo Gonê, foi de algum subprocurador, alguma coisa assim. Salvamos a democracia, não tem dúvida. Acho que o Supremo teve um papel real nessa questão, disse o Biratã Caseta, procurador e presidente da Associação Nacional de Promotores de Justiça. Mas o custo disso é que me preocupa. Não deveria preocupar, né? Se salvou a democracia, não deveria, né? O caso da Daniela Silveira demonstra o cerne da crítica às ações mais recentes do Supremo. Há momentos em que a corte tem sido a vítima, investigador e juiz, tudo ao mesmo tempo. Então, tem alguma coisa legal aqui, né, gente? Tem alguma coisa legal. Isso aqui não é legal, gente. Nenhuma democracia do mundo, né? É normal e é legal uma corte ser a vítima, investigador e juiz, né? Acho que a gente não precisa ir muito longe. Os ministros discordam. Disseram que a vítima, no caso, é a democracia. Como é que a gente vai... Pô, é muito doido isso, cara. Porque a pessoa coloca democracia. É qualquer coisa. Bota democracia. Ah, não, quem foi democracia. Isso é qualquer coisa, gente. Isso aqui pode ser tudo. E não eles, os ministros. Mas quando eles fazem isso, é por quê? Para não se julgar suspeito ou impedido, entendeu, gente? Porque se for ele, a pessoa atacada, aí ele vai ter que se julgar suspeito, impedido. Agora, se for a democracia, aí não, aí eu posso processar, entendeu? Por exemplo, se eu ataco o ministro Alexandre de Moraes, a pessoa do ministro, né? Ele deveria se julgar impedido de me julgar, entendeu? Mas se ele fala assim, não, quem está sendo atacado não sou eu, é a democracia. Aí ele pode ser aí ele vai se julgar, aí ele vai se julgar no direito de ser o relator, por exemplo, do eventual processo. Vocês estão entendendo como é que isso é uma burla? Isso aqui é uma burla ao devido processo legal?
O advogado de Silveira não respondeu um pedido de comentário. Deveria, né? O advogado, acho que é o Paulo Freitas, se não me engano. Um cara bem atuante, inclusive. Pô, deveria ter respondido, porque ele tem colocações muito boas. Por exemplo, ele fala das vezes que ele fala no Twitter, tá, gente? Das vezes que o ministro Alexandre de Moraes não responde às petições dele, entendeu? O advogado, olha aí, isso aqui os caras não vão falar, né? Os ministros disseram que a vítima, no caso, é a democracia, né? Mas o advogado do Silveira chegou a ser multado por recorrer. Pessoalmente, o advogado Daniel Silveira sofreu a multa do Alexandre de Moraes por ter recorrido em um processo do Daniel Silveira. Recorrido várias vezes. Aí a Ordem dos Advogados do Brasil teve que perguntar para o ministro, pô, como assim? Tu tá multando o advogado por recorrer? Que maluquice é essa? Eu nem sei no que isso deu, mas o advogado poderia ter falado isso aqui, né? Era uma oportunidade muito boa. Vamos lá. Alguns juristas disseram que o Supremo respondeu de forma adequada ao movimento bolsonarista porque o PGR, o Aras, deixou de agir. Mas eles se preocupam diante da continuidade das ações, uma vez que as ameaças se atenuaram. Tempos excepcionais exigem medidas excepcionais, disse Tiago Amparo, respeitado advogado de direitos humanos que tem apoiado o Supremo. Tiago Amparo também ele é professor, se não me engano, da FGV, colunista da Folha. Ele é uma pessoa que apoia muito o Supremo, né? Mas quando não há mais tempos excepcionais, não há mais necessidade de medidas excepcionais. Os brasileiros estão divididos. Em uma pesquisa de opinião desse ano, 47% dos brasileiros respondeu que o sistema judiciário é uma influência ruim no país e 45% que é uma influência boa. Isso aqui é... Gente, que democracia que 47% das pessoas dizem que o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, é influência ruim, que a Suprema Corte é influência ruim para o país. Que normalidade é essa? Que país do mundo é assim? Diferente da Suprema Corte estadunidense, que decide de 100 a 150 questões de constitucionalidade por ano, o tribunal é praticamente o seu próprio sistema judiciário. É uma corte constitucional, uma corte de recurso e, por causa das novas investigações, cada vez mais uma corte criminal. Isso aqui poderia ser expandido, a gente poderia falar aqui horas sobre as ilegalidades dessas investigações aqui, mas vamos lá. Sua sede modernista está lotada de juízes, assistentes, advogados e assessores, tramitando aproximadamente 100 mil casos por ano. Acima deles, televisões mostram seus chefes em deliberações transmitidas ao vivo, o que ajudou a fazer os ministros celebridades nacionais que a maioria via como intocáveis. E são, porque o ministro Gilmar Mendes acabou de dar uma entrevista dizendo que caso haja um processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF poderia até analisar a constitucionalidade de se efetuar um impeachment contra os ministros, ou seja, de fato, intocáveis. Nomeados pelos presidentes da República, eles terminam seus mandatos aos 75 anos. No começo de 2019, reportagens na imprensa sugeriram que a enorme operação de corrupção Lava Jato estava começando a investigar alguns dos seus ministros, inclusive o presidente do Supremo na época, o ministro Dias Toffoli. Ele repudiou veementemente matérias que alegavam que o Supremo estava tentando sufocar a investigação. Atacar a cada um de nós já é um ataque atacar a cada um de nós já é um ataque a todos, disse a seus colegas na corte em 2019. A calúnia, a difamação e a injúria não serão admitidos. No dia seguinte, o Toffoli abriu o inquérito das fake news. Assim, ele não abriu só contra os... O inquérito das fake news não investiga só esses crimes contra os ministros, mas também investiga esses crimes contra os familiares dos ministros, tá? Também é uma utilização, na minha visão, né, completamente inapropriada da estrutura do tribunal, tá, pelos ministros, que é para defender os seus familiares. Os familiares não têm nenhum tipo de... Não tem nenhum tipo de função no tribunal, tá, para poder ser beneficiado. Nem os ministros, na verdade, poderiam fazer isso, mas tudo bem. Vamos lá. Na sua decisão de uma página, afirmou que o tribunal iria investigar notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal. Gente, nenhum órgão da República tem legitimidade para defender sua própria honra, tá? Nenhum. Ninguém. Eu não posso, por exemplo, é bizarro isso, mas se alguém criticar o Lula,
o órgão, Presidência da República, não pode processar a pessoa dizendo assim, não, você que está atacando o presidente, não pode. Toma aqui o processo. Ele não tem legitimidade para isso. Entendeu? Então você colocar a honra do Supremo Tribunal Federal, que é uma parada também que é inexistente no ordenamento jurídico, honra de órgão judiciário. Imagina que agora o Supremo Tribunal Federal tem honra, agora o TJ do Rio também tem honra, o TJ de São Paulo tem honra também, sei lá, a polícia do militar. Imagina se a polícia militar do Rio de Janeiro começa a processar quem ataca a honra da polícia. Imagina. E de seus membros e familiares. De novo, gente, familiar não tem sentido, não tem sentido os familiares terem sido incluídos aqui nessa brincadeira. Na sua justificativa legal, o ministro usou a frase do regimento interno que dizia que era permitido investigar crimes cometidos contra seus ministros na sede ou dependência do tribunal. Não inclui os familiares aqui. Hoje o mundo é digital, ele disse em uma entrevista recente. Qualquer ataque em qualquer lugar à instituição é um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Não preciso falar nada, né, da legalidade disso aqui, né? Qualquer ataque em qualquer lugar à instituição é um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Então, se alguém atacar do Japão, o ministro vai mandar investigar a pessoa. Um japonês lá falou alguma coisa, o ministro vai mandar investigar o japonesinho. De repente, o Supremo Tribunal Federal tinha poder para investigar praticamente qualquer crítica a si próprio em qualquer lugar. Sim, é essa bizarrice que a gente vive. Em uma das suas primeiras ações, à frente do inquérito, o ministro Moraes ordenou que a revista Cruzoé retirasse do ar um artigo online que ligava o ministro Toffoli a um esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. O ministro Moraes chamou isso de fake news. Só que quando a revista mais tarde produziu evidências mostrando que a reportagem era precisa, ele permitiu que fosse republicada. O nome disso aqui, gente, é sem para quem não sabe, né? Para quem não, veja bem, não sei o quê. Não, gente. Vamos falar português corretinho, né? Português claro. Sem. Na mesma época, o ministro ordenou operações de busca e apreensão contra 7 pessoas que criticaram o tribunal em postagens online. Eu confesso que eu não lembro. Mas se aconteceu, né? É mais uma das bizarrices, né? Aliás, vocês já viram alguém de esquerda que, todo respeito a você que é de esquerda, todo respeito mesmo. O que você acha dessa parada aqui da Cruzoé? O que você acha disso aqui? Dessa censura aqui que a Cruzoé sofreu? É porque eu nunca vi ninguém mais comentando sobre isso. Parece que morreu, parece que isso aqui foi um delírio, né? Parece que não aconteceu, porque ninguém mais comenta disso. Uma censura descarada. Na época, alguns chamaram o tribunal de corrupto e exigiram a destituição dos seus ministros. A polícia entrou nas casas dos investigados, confiscando telefones e laptops. Anos depois, nenhuma denúncia foi apresentada, mas bens apreendidos não foram devolvidos, segundo uma das pessoas alvo das buscas. Que beleza! Nenhuma denúncia foi apresentada. Olha só que maravilha. E vocês acham que essas pessoas aqui eram deputados ou senadores para serem investigados no Supremo Tribunal Federal? Nos anos seguintes, o escopo do inquérito das fake news se ampliou e passou a focar em qualquer ataque às instituições. Olha só que maravilha, que legalidade, né? Não, agora não é mais só a honra do Supremo Tribunal Federal e dos familiares. Agora é a honra também de qualquer coisa, qualquer ataque às instituições. O ministro Moraes usou sua posição de relator para assumir o controle de pelo menos outros 8 inquéritos similares, a maioria focada nas ações de Bolsonaro e seus apoiadores. Vamos lá. Em um momento de uma aparente tentativa de intimidação, Bolsonaro ordenou que jatos militares sobrevoassem a sede do Tribunal Federal, tão baixo que quebrariam as janelas do prédio. Os militares se recusaram a atendê-lo. Isso aqui também, gente, é baseado em uma reportagem da Piauí que nunca foi confirmada. Tá? Eu, sinceramente, nunca vi ninguém vindo a público confirmar isso aqui, sinceramente. Se aconteceu, fala ali nos comentários. O tribunal endureceu sua postura. Na corrida para a eleição de 2022, Moraes, que também atuava como chefe das eleições do país, ordenou que empresas de tecnologia retirassem contas ou postagens que, segundo eles, ameaçavam a integridade da votação, incluindo algumas de Bolsonaro. Aí aqui ele está falando do pessoal que foi para os quartéis. Há acusações de que ele foi atrás de uma organização de notícias que cobriu as alegações de fraude eleitoral. Em meio aos protestos eleitorais, um dos auxiliares do ministro Moraes ordenou que o outro assessor do tribunal, então isso aqui foi aquela coisa do vazamento de uma conversa entre os auxiliares do ministro Moraes, entre um auxiliar no STF e um auxiliar no TSE.
ordenou que outro assessor do tribunal encontrasse justificativa para tomar medidas contra a Revista Oeste, um veículo de notícias conservador, e todas essas revistas golpistas, entre aspas, tá? Segundo mensagens de texto vazadas publicadas pela Folha de São Paulo, um dos principais jornais do Brasil. O assessor do tribunal respondeu que só conseguiu encontrar publicações jornalísticas que não diziam nada no site do Oeste. Mostraram as mensagens. O auxiliar de Moraes respondeu: use a sua criatividade, risos. O assessor disse que daria um jeito. Isso aqui é normal, gente? Isso aqui é devido ao processo legal? Use a sua criatividade, é devido ao processo legal, gente? Eu não tô... Gente, é normal isso? Eu só queria entender. Você que concorda com o ministro, você achou que essa busca aqui, essa construção aqui de investigação pode ser usada contra você? O delegado fala com um agente, fala assim, investiga o fulano de tal, é o agente. Não encontrei nada, o delegado. Não, usa sua criatividade aí, encontra alguma coisa. Monta alguma coisa aí contra o fulano. Você gostaria que isso fosse feito contra você? Semanas depois, o YouTube bloqueou temporariamente a Oeste de exibir anúncios em seus vídeos, alegando que havia publicado conteúdo prejudicial, disse a Oeste. A revista depois afirmou que processou o YouTube e encontrou durante o processo uma ordem do ministro Moraes para bloquear a monetização da Oeste no YouTube. Um porta-voz do STF negou que Moraes tenha emitido a ordem. O YouTube reverteu a ação desde então. Poderia ter apresentado essa decisão aqui, né, Oeste? Pô, envia a ordem aí pro cara ou posta aí nas suas redes, né, pra gente ver isso aí. Uma semana após a posse do presidente... aqui tá falando do 8 de janeiro. Nas entrevistas, os ministros disseram que a democracia no Brasil continua sob séria ameaça. Aí, gente, não é possível. Aí vai até quando essa ameaça? Já tem 2 anos de governo Lula aí. 2 anos. E criticá-los é um ataque aos seus esforços para protegê-la. Aí é brincadeira. Criticá-los é um ataque aos seus esforços para protegê-la. A gente não pode mais criticar. A gente não pode mais criticar o ministro, senão olha só, criticá-las é um ataque aos seus esforços para protegê-la. Então, se a gente atacar, se a gente criticar, a gente pode ser chamado de extremista. Que a gente está ajudando aí quem está atacando a democracia. Sendo cúmplice do ataque. Piada, né? Pô, isso aqui é brincadeira. Isso aqui, tipo, tinha que estar na capa do jornal. Nós estamos lidando com gente perigosa, disse o ministro Barroso, e é preciso não esquecer disso. Mas o que acontece se o tribunal errar? O que acontece não. Assim, se não. Não é o que acontece se, porque já aconteceu, acontece todo dia. Aconteceu todo dia. Agora, o que acontece a gente não sabe, né? Provavelmente é nada. Né? Porque o Brasil, os senadores, não tem coragem de fazer nada contra os ministros. Né? Poderiam, mas não tem coragem. E por que não tem coragem? Porque o presidente do Congresso Nacional, que é o senador Rodrigo Pacheco, também não tem coragem nenhuma de fazer, não tem interesse nenhum de fazer. E aí, se o presidente do Senado não tem, os senadores menos ainda. Alguém deve ter o direito de errar por último. Na minha concepção, gente, o Estado não erra. Tá? Se o Estado errou, alguém tem que consertar. Eu acho que nós não erramos, mas a última palavra é a do Supremo. Olha só, eu acho que nós não erramos. E aí, então, todos os críticos estão errados. Todos os críticos estão errados. Gente, a Lava Jato foi anulada, né? Uma grande parte dos processos foi anulado por causa de suspeição do Moro, suspeição do Moro, ou por causa de problemas de competência territorial. Se a Lava Jato tivesse feito isso aqui, gente, investigação secreta, sigilosa, os advogados não podem acessar. Gente, esse é uma parada... Na época, os críticos da Lava Jato diziam, como é que o Moro está processando lá em Curitiba uma coisa que é de São Paulo, por competência universal, não sei o que lá. E vejam, o Supremo Tribunal Federal anulou, né, baseado nesse tipo de argumentação. Só que agora nós temos uma série de investigações do Supremo Tribunal Federal que fazem a mesma coisa, se não pior, e ninguém fala nada, e não tem erro. Olha só que maravilha. Então, fica difícil, né, para a gente dizer que isso é uma coisa democrática, né? Eu tô do lado dos críticos. Eu não bato papo pra maluco dançar, não, tá?
Não bato palma para esse tipo de maluquice, não. Se você é a favor disso, beleza. Eu acho que isso aqui é ser antidemocrático, tá? Mas aí você pode falar, pô, mas então você não queria que acontecesse nada com essas pessoas que cometem esses crimes, não sei o quê. Não, gente, não é isso. Processa mesmo, pesado. Mas processa na primeira instância. Joga lá para a primeira instância. Mas sabe por que não faz isso? Porque tem medo. Os ministros têm medo de que, se o processo for enviado para a primeira instância, essas pessoas que eles julgam já serem culpadas, delas serem absolvidas. Entendeu? Então é melhor que eles mesmos condenem logo as pessoas, do que enviar para a primeira instância e correr o risco de uma absolvição dessas pessoas que eles já entendem ser culpadas. Entenderam? Então é isso, gente. A democracia inabalada do Supremo Tribunal Federal é essa daí, tá? Bem-vindos. Eu serei o seu guia, essa democracia inabalada, tá bom? É isso, gente. Se inscrevam no canal e até a próxima.